Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho esse também. Eu estou aprendendo umas ferramentas novas aqui, ó. Ó, também tem um. Para dar um sustinho aí, ó. Faz os deveres de casa, senão o corona vai te pegar. Deixa eu ver aqui. Aí, show de bola. Essa aqui, gente, até inclusive, a depois, como diz o bom manezinho, a depois eu vou conversar com vocês, se tiver um tempinho aí, sobre o projeto solar. Que eu. Deixa eu voltar com esse aqui então. É o seguinte, antes de iniciar nossa aula de fato, eu estou fazendo um projeto de uma usina solar de 30 megawatts. Então é bastante coisa. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma residência, onde nós geralmente a gente faz instalação aí de 1.000, 2.000, 3.000 watts ou quilowatt, então usando as nomenclaturas, né? Então seriam 3 kW. E ali, nessa usina, são 30 megawatts. Então seriam 30 milhões de watts. Isso ocupa uma área extremamente gigante. Inclusive, ela fica dentro de uma usina hidrelétrica. Então ali vai ser uma mistura. E se sobrar um tempo, eu quero conversar isso com vocês ainda. Até porque nós temos. Semana que vem é feriado, né? Dia 1º feriado. Deixa eu pegar aqui certinho. Exatamente. Então eu preciso passar algumas coisas aqui com vocês para a aula de hoje, para que vocês consigam fazer e já antecipando semana que vem para a outra, então daqui a 15 dias, podemos continuar. Então, ó, coloquei um fundinho, aquele famoso chroma key, coisa mais linda aí. Cadê? Esse aqui. Esse aqui. Ó, um projetinho bonitinho. Pessoal, então, o seguinte, vamos dar continuidade ao que a gente precisa. Ou vocês fizeram então, ou estão fazendo, então muitos já me entregaram ali, eu vi que me entregaram. Teve gente até que pediu para eu algumas dúvidas por e-mail, não sei o que aconteceu, que se caiu na caixa de spam ou chegou depois, mas eu não tem problema, só para dar um retorno aí para quem me perguntou alguma coisa e eu não respondi por e-mail. Aí beleza, se for algum tipo de erro, por exemplo, que vocês perguntaram e eu não respondi, tudo bem. Depois eu vou aceitar sem problema nenhum, não vai ter desconto em nota. Até porque é o seguinte, esse trabalho que vocês fizeram hoje, vocês vão ter que arrumar, refazer para a entrega final. A entrega final basicamente é o quê? É um apanhado de tudo isso que vocês fizeram, né? Só que de um arquivo, digamos assim, final. Você vai entregar o projeto dizendo, está aqui, professor, está o projeto de cabo a rabo prontinho. Então, o recado inicial que eu queria dar para vocês. Tem mais algum recado? Não. Então, vamos de imediato seguir em frente. A semana Professor, eu passada... tenho uma dúvida. Diga. Se eu quiser colocar no meio da sala uma luminária com 3 lâmpadas, como é que fica? Eu coloco daí 300 watts? Como é que eu faço? Sim, você pode colocar 300 watts, simulando que são 3 pontos, já estamos. Ou até inclusive o seguinte, você pode também manter os 100 watts, porque ali é aquele ponto de luz, como eu já tinha conversado que a gente já está majorando esse valor, né? Então, hoje em dia nossas lâmpadas aí são de 30 watts no máximo, né? Então, se você já tem conhecimento da potência que a pessoa vai colocar, você pode colocar, é, a pessoa vai querer colocar, não, vou querer colocar lâmpada de 50 watts, 3 de 50, por exemplo, que são para idosos que têm algum problema de visão, ou seja, já é uma coisa sabida, aí tudo bem. Caso contrário, você pode deixar os 100 watts, tudo que não vai influenciar também. Pode deixar. Ah, aí eu só deixo indicado depois nas luminárias, que é o spot de 3, é isso? Correto. Tá, ok. Então, e até inclusive foi boa a tua pergunta, falar da potência, porque é justamente o gancho que eu precisava para iniciar a aula de hoje. Nós havíamos visto até então, quando eu falei para vocês o que é potência elétrica, é a capacidade de converter eletricidade
em alguma coisa que seja útil para nós, né? Seja fonte de luz para iluminar, seja fonte de calor para aquecer, ou o contrário, para resfriar, como uma geladeira. Então é a conversão de eletricidade para algum tipo de utilidade para nós. E a unidade que nós trabalhamos é watts, né? Entretanto, existe uma particularidade em termos de potência que eu preciso conversar com vocês agora, que é o seguinte: a potência nós subdividimos ela em três categorias, que a gente chama de potência ativa, potência reativa e potência aparente. Então, e elas entre si são potências vetorizadas. A gente trabalha com se fossem vetores, que é o famoso triângulo da potência. Deixa eu até. Eu fechei. Putz, eu tinha separado uma figurinha bem bonitinha aqui. Só deixa eu só pegar aqui de volta. Vou até compartilhar minha tela para vocês verem. Peraí. Está aqui. Deixa eu salvar essa imagem. E vamos aqui. Então aqui, gente, ó. Eu estou tendo o meu fundão aqui. Então nós temos o seguinte, nós temos as três potências. Na verdade existe a potência aparente, que é a potência majorada, que é a hipotenusa desse triângulo aí, que na verdade é a potência total que está sendo consumido. Mas nós conseguimos subdividir elas através ali de potência ativa, que é o que está no o cateto, digamos ali, o cateto adjacente ao ângulozinho aqui, ó. Temos que olha que coisa linda. Tá. Isso sim que é uma aula interativa, hein? E temos aqui a potência reativa, que ela então que ela é o cateto oposto. Esses três aí, então, basicamente, nós temos esse ângulozinho aqui, ó, que é o famoso, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito conhecido na área da eletricidade, que é o fator de potência. Então, para um exemplo muito bom para isso, para vocês entenderem o que é cada tipo de potência, temos essa imagenzinha aqui, ó, que uma sexta-feira à noite, ela vem bem a calhar. Vamos trocar aqui. Ih, ficou muito grande. Deixa eu pegar uma menor. Nesse caso, deixa eu comparar. Já que ficou grande, vou compartilhar minha tela. Vocês já entenderam a brincadeira aqui, então você não perde a graça também. Aqui, gente, ó. Então vamos pensar o seguinte, ó. Sexta-feira à noite, como eu falei, tem um choppzão bem gostoso. Então, vamos pensar o seguinte: o copo é toda a energia que eu preciso para realizar alguma atividade. Então, só que o que temos dentro do copo de chopp? Eu tenho o chopp em si. Só que o chopp ele é o quê? Ele é a parte, o líquido, e depois tem a parte da espuma. Então, o que influencia? Por exemplo, tem gente que gosta com pouca espuma, tem gente que gosta 2 dedos, 3 dedos, tem gente só no colarinho, tem gente que nem gosta. Mas, como é que eu consigo converter isso para eletricidade? Qual é a metáfora que eu faço aí para a gente entender? Muitos equipamentos, praticamente todos que nós usamos hoje, eles trabalham com esse sistema. Ele tem o líquido, que é a potência ativa, que é realmente a conversão da eletricidade para o trabalho que eu quero. Por exemplo, vamos pegar uma lâmpada. Ela converte toda a parte da eletricidade em iluminação. E o colarinho? Ali a espuma. É uma parte também que
como eu já falei algumas vezes com vocês, tem o campo eletromagnético, que ele é importante, ele é fundamental para que haja ó, alguns fenômenos elétricos, como por exemplo o campo girante de um motor, ou até mesmo para a eletrônica, só que ele não faz a conversão propriamente dita de trabalho. Então, é uma energia que circula e retorna. Então, ela é importante, ela existe ali, então, né, ela é necessária, mas ela não converte em trabalho útil. Ou seja, numa tradução mais simples, quanto menos colarinho, melhor para nós. E como é que a gente faz essa relação, então, para saber mais colarinho ou menos colarinho? Então, é uma relação direta de potência ativa, que é o líquido, pela potência total, que é o copo. Imagina o seguinte, eu tenho uma potência reativa muito forte, ou seja, eu estou com, quando eu recém abro a coca e despejo de uma vez só no copo, o que acontece? Geralmente enche metade do copo e a outra metade é a espuma que está ainda se agregando ali, né? No shopping é a mesma coisa. Eu vou lá no mercado público, peço um copo de chopp e o cara me traz metade do líquido e metade de espuma. O que vai ser cobrado para mim? Vai ser cobrado o copo inteiro. Aí dizer, não importa se está com metade do líquido ou se está quase que transbordando. Eu estou pagando por um copo de chopp. Então é isso que acontece para a gente também, aqui na eletricidade. Se tem muita espuma, eu vou ter pouco trabalho útil. Desculpa, se eu tenho muita espuma, né, muito reativo, eu vou ter pouco trabalho útil e bastante reativo, que acaba sendo ruim tanto para o equipamento que está realizando a atividade, quanto para a gente que vai estar pagando a conta, porque eu vou estar recebendo menos potência útil e vou estar pagando por uma potência total. Então existe, daí isso não vou entrar com vocês, mas existem métodos de poder reduzir o colorinho, que é o famoso banco de capacitores, que ele tem a capacidade de fazer exatamente o contrário. Deixa eu ver se essa imagem aqui, ó. Não, peguei a imagem errada. Só um instantinho. Aqui. A imagem também ficou muito grande. Que ruim. Opa, cheguei agora. Chegou na hora boa, então. Oh, Veio pelo cheiro. Tá tirando azul, não. Fala a verdade, veio pelo cheiro. Deu até sede, rapaz. A imagem tá ruim aqui, queria mostrar para vocês aqui, ó. Mas depois eu. Não tá aqui. Não. Então tá. Gente, essa era então a introdução para a gente ter conhecimento disso aqui, a potência ativa, potência reativa e a potência aparente, que é basicamente aqui, ó, é a hipotenusa desse triângulo aqui. Qual é a diferença, o que influencia para nós isso aí? Temos duas situações que nós temos que tomar cuidado. Primeiro, se a gente for trabalhar com indústrias, que não é o foco da nossa disciplina, mas é importante eu frisar para vocês. Na indústria, ele tem um forte controle, é rígido o controle do fator de potência, porque existem as normas que limitam esse fator de potência. Fator de potência, então, por ser aqui um ângulo, como é que a gente calcula o fator de potência? Duas maneiras. É a potência ativa dividido pela potência aparente, ou do jeito mais conhecido, que é calcular esse ângulo aqui e tirar o cosseno desse ângulo. Então, o fator de potência nada mais é que o cosseno do ângulo entre a potência ativa e reativa. Então, se é um cosseno, então é um número que vai de um negativo até um positivo, né? E qual é o limite que é estabelecido pela norma? Tem que ser um número que vai de menos 0,95 até mais 93. Menos 0,95 até mais 0,95, tá certo? Falei certo.
mas de preferência positivo, que é o que? Eu tenho um reativo ali, meio, é um famoso assim, dá um dedinho de colarinho só para o meu copo de chopp ficar bonitinho, igual esse aqui. Abaixo disso, então se eu tiver um reativo maior, o fator de potência vai diminuindo. Então, se eu tiver abaixo de 0,95, a concessionária multa. No nosso caso aqui, Celeste, ela dá uma multa e essa multa é bastante salgada. Então tem que ter todo um cuidado. E as indústrias investem pesado para isso. Deixa eu ver aqui. Correção de fator de potência. Aqui, aquela foto que está a foto que está no fundo aqui da minha tela. Essa aqui, então com o banco de capacitores aqui na entrada, que eles fazem uma compensação desse reativo. Como eu falei, não é foco aqui para a gente. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, depois eu converso mais particular com vocês. Tá, eu falei que tinha duas situações. A primeira é industrial e a segunda é que para a gente ir para residencial, que é o seguinte: nós não somos cobrados pela potência aparente. Então, se eu tenho reativo alto aqui, que geralmente não temos, nós só pagamos pela potência ativa, que é o justamente watt. Então, a gente paga pela energia que a gente consome, que é o quê? A potência multiplicado pelo tempo. É aquele exemplo que eu dei para vocês em aula, quando a gente ainda estava presencial, da história do chuveiro, que eu falei que eu gosto de tomar um banho, meu chuveiro é mais potente, só que eu sou econômico, enquanto meu vizinho não se importa com frio, só que ele toma um banho mais demorado. Então, quem que deveria pagar mais caro pela conta? Se vocês estão lembrados desse exemplo, então a gente paga pela energia. Energia é diferente de potência. Potência, então, é a capacidade de conversão, que é dada em watts, e energia é justamente pegar esse material e multiplicar pelo tempo que ele está ligado. Então, a unidade é watt-hora, que no sistema internacional a gente trabalha com o tempo em hora e a potência em watt. Mas geralmente a gente converte para quilowatt, que é o mais comum para a nossa área. Tanto é que a nossa energia, se vocês olharem na fatura de energia lá na Celesc, vai estar lá que vocês consumiram, por exemplo, 300 kWh durante um mês. E para que eu estou entrando nesse assunto todo? Justamente porque eu vou mostrar para vocês agora uma tabela, ainda estou compartilhando minha tela, aqui, que é a próxima etapa de vocês, que é a gente ter que fazer a divisão de circuitos. Então agora nós vamos ter que dizer o que está em cada circuito, qual é a potência que está em cada circuito, e justamente tendo isso, a gente pega o conteúdo da aula da semana passada, que é indicar a seção do condutor de cada circuito. Então nós vamos, basicamente, um apanhado geral do que a gente viu desde a primeira aula até a semana passada. Então eu tenho aqui um exemplo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar legal. É isso aqui, eu vou dar essa tabela aqui vazia para vocês. Vazia não, vou dar assim mesmo, não tem problema. Mas o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que modificar essa tabela, não só essa tabela, como todas as abas que tem aqui embaixo, para o circuito, para o projeto de vocês. Então isso aí vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. Então o que é? Vamos começar. Eu tenho um projeto aqui, que primeiro eu coloquei aqui os cômodos. Então eu tenho a sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço e por aí vai. Então eu tenho quantos cômodos aqui? Eu tenho 11 cômodos. Então aqui nós vamos basicamente o que? Colocar a área de cada cômodo e o perímetro de cada um. Por que isso? Bom, com a área e perímetro, lembro lá que a gente tem que saber a iluminação. Então vocês deram uma estudada, deram uma lida, então sabemos que quantos cômodos nós temos quantos pontos de iluminação tem que se colocar. 3, 2, 3 e assim vai. Vocês só vão colocando, aqui é número. E aqui que começa então a entender a situação. Qual é a potência que vocês vão colocar? Então, qual é a potência unitária? Veja que eu coloquei aqui em VA.
Por que VA, gente? Então, faltou explicar isso. Vamos abrir um parênteses aqui. Professor, Pode falar. pegando o gancho para não te atrapalhar, eu não vim na aula passada, eu tive que viajar e eu fiquei com algumas dúvidas. Só para ter certeza, esse trabalho que a gente ia entregar até hoje, não tinha que ter o circuito, né? Só os condutores. Isso. Tá, o Correto. circuito é o próximo passo que a gente vai começar e tal. Exatamente. Beleza, então tá tudo certo. Então eu fiz certo, então. Show de bola, pode tocar. Até inclusive muita gente já fez a divisão de circuitos, já conseguiu antecipar isso. Isso vai dar uma boa adiantada para o trabalho aqui. Não, quem fez não foi tempo perdido, não. Pelo contrário, foi tempo ganho. Sim, justo. Então aqui é a potência ativa, que é dado em watts. Aqui é a potência reativa, que a unidade dele é volt ampere reativo, VAR. Veja que, por que volt ampere? Lembra que, se vocês verem, o cálculo da potência é a tensão vezes a corrente. Então, tensão vezes corrente. Só que é uma corrente reativa, a gente põe um Rzinho aqui. Por quê? Aqui nós temos a potência aparente, que é o geral, que é a unidade é volt ampere. Aqui entra no conceito de fasor. Então, o que é um fasor, gente? É um módulo que exatamente, nós temos um módulo e o seu respectivo ângulo. Então é isso que a gente trabalha aqui. A potência ativa, justamente o ângulo dele é zero, então é puramente indutivo. Indutivo isso. Hoje em dia, onde que nós temos equipamentos que são puramente ativos, que não tem nada de reativo, né? São basicamente exemplos são resistências, equipamentos que usam apenas resistência. Alguns exemplos: lâmpadas incandescentes, apenas as incandescentes, os chuveiros antigos que não são eletrônicos, então que também só são resistência, aquecedores elétricos. Então, tudo que vocês pensarem que são apenas resistência é apenas indutivo, é apenas ativo. Então, o fator de potência dele, como a ativa aqui é exatamente igual, não tem ângulo, está fechadinho, então o fator de potência é unitário, 1. E o contrário, quanto mais reativo, então mais vai abrindo o triângulo. Abrindo o triângulo, aumenta esse ângulozinho aqui. Opa! Aumenta esse ângulo aqui, que é o φ. E o cosseno de φ, vejo que o cosseno de zero é 1. E quanto mais eu vou abrindo esse φ, mais vou aumentando o ângulo desse cosseno. Na teoria, quando eu tiver 90 aqui, que for algo puramente reativo, o fator de potência dele é zero. Ou seja, praticamente não nos converte com trabalho nenhum. Então, nós temos um limite, como eu falei, por exemplo, aqui, que é, sei lá, até aqui. Até aqui dá o meu ângulo 0,95. Mais que isso, eu pago multa. Então, daí entra aqueles capacitores, que está no fundo aqui da minha imagem, que é justamente a ideia abaixar esse triângulo aqui. Mas enfim, então, ciente disso aqui, voltamos para cá. Então aqui eu ponho qual é a potência de cada ponto. Então eu vejo que aqui eu coloquei o seguinte, coloquei 64 VA. Aí vem duas perguntas que devem estar circulando na cabeça de vocês, ou vai circular. Por exemplo, professor, você não disse que cada ponto de luz, até inclusive foi a pergunta, não lembro quem perguntou, não é 100 VA, não é 100 watts? É sim, 100 watts. Então, isso é o nosso projeto. Aqui nós estamos já colocando, vocês podem colocar do projeto, então vocês têm duas opções, coloquem um projeto
ou coloquem o que vocês realmente acreditam que vai ser colocado. Mas aí vem o seguinte, aí vem um pequeno estudo de vocês, que é o seguinte: peguem uma lâmpada qualquer, e procurem lá qual é o fator de potência dessa lâmpada. Geralmente está escrito nas iniciais FP, fator de potência, ou cosseno de φ, mas muito raro, é mais FP. Até por questão de facilitar escrever na lâmpada ali, né? Deve estar num valor de 0,8 a 0,9. Principalmente essas de LED aí, essas de LED já estão um pouquinho mais. Até se você. Eu queria até mostrar uma lâmpada que eu tenho aqui, é uma lâmpada estúpida de forte aqui para ter uma iluminação, para vocês me enxergarem melhor, né? Eu tô coloquei um fundo chroma key ali, então tô chique de doer hoje. Não é a coisa mais linda aí, ó. Gostei disso aí. Então como é que dizer, tá, eu sei que é uma lâmpada de 32 watts. Como é que eu vou preencher isso aqui então em VA, volt ampere? Simples. Vocês podem fazer uma conta, que é, vamos voltar aqui. Aí você sabe quantos watts que são, né? Opa. Você sabe quantos watts são e você sabe qual é a potência aparente. Então você usa a trigonometria pura, que é o cosseno de φ do ângulo é igual a potência ativa dividido pela. Eu não estou conseguindo escrever. Potência aparente. Vamos fazer coisa. Veja que eu estou também usando Python para dar uma aula. Olha essa coisa mais linda aí. Potência ativa dividida pela potência aparente. Então você sabe o fator de potência, por exemplo, 0,8. Você sabe qual é a potência ativa. Então pronto. Usem ali cálculo 3, cálculo 4. Joguem a potência aparente para cá, o cosseno de φ para cá. Façam então a potência aparente e a potência ativa dividido pelo fator de potência. Daí pronto, jogo aqui. Ou simplesmente então é igual a, sei lá, uma lâmpada de 32 watts dividido por 0,8, exemplo. Eu costumo usar estou usando tanto o AutoCAD que eu esqueço o que é. Que aquele é vírgula, né? Ponto. Pronto, ó, 40 VA. Aqui é uma continha múltipla de multiplicação simples. São 3 pontos de 40 VA cada um. Potência total 120 VA. Aí isso, então seguindo aqui para baixo. Professor, Pode falar. eu tenho aqui tipo, uma especificação de uma lâmpada e marca assim, fator de potência maior ou igual a 0,5. Daí como é que faz para saber qual que é? Maior ou igual a 0,5? Isso, maior ou igual. Pô, deixou muito aberto essa Deixa lâmpada muito aí. aberto, né? Muito aberto. Nesse caso, põe 0,8. Porque é o seguinte, o 0,8 já é um valor bem costumeiro que a gente utiliza quando a gente está falando de motor elétrico. Então, e tu vê, motor elétrico consome necessita de uma energia muito mais parruda, né? Então, o 0,8 pode colocar como 0,8 se vocês não encontrarem, tá? Então, com isso a gente matou a iluminação. Aqui, depois nós vamos para as tomadas de uso geral. Então, primeira parte aqui, ó, tomadas de 600 VA. Quantas tomadas de 600 VA a gente precisa colocar? Então, a primeira coisa, aonde que a gente tem que colocar? Lembra que eu falei, ó, a gente usa em cozinhas, área de serviço, banheiros e deu, né? Então, geralmente são essas 3 áreas aí que a gente usa. Então, lembrando que cozinha, que geralmente são muitas tomadas, as 3 primeiras a gente considera como 600 e as demais são 100. Então tá aqui. Então é só preencher. Essas duas aqui vocês preenchem só com o número mesmo. Faz a conta. A sala. A sala, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, tinha 4 tomadas. Então beleza. Só faz a fórmula no Excel
a forma simples de fazer a multiplicação aqui desses dois. E pronto. É só preencher aqui, e aqui é uma soma simples, matou a tomada de uso geral. E depois vem a tomada de uso específico. Então, aí aqui você preenche qual aparelho que realmente tem. Na sala de jantar, na sala de estar tem um condicionador de ar de 3.000 watts. Então, geralmente, aqui pode vir o seguinte. Ar-condicionado, mas o que eu tenho lá, que eu pensei é de 12.000 BTUs. Eu não sei qual é a potência de watts. Então, isso é um problema bem simples de se resolver. É só ir lá no Google e perguntar 10.000 BTU em watt. Então, existe uns conversor online aí, é bem tranquilo, não vale a pena eu explicar isso para vocês. É só digitar lá e está feito. Cozinha. Eu coloquei 3 aqui, ó. Um forninho de 2.500 watts, uma torneira de 3.000 e separei um micro-ondas aqui de 1.000. Micro-ondas nem precisaria, né? Mas separei. Área de serviço, tem para máquina de lavar, secador de roupa. Daí corredor aqui não tem nada. Coloquei um escritório. O banheiro, já é um pouquinho antigo, 5.500 do chuveiro, 3.000 aqui, 5.500 do outro banheiro. Então aqui ele faz os totais, né? Então ele faz a soma, e aqui ele faz a soma também. Se vocês perceberem aqui, eu falei aqui, não sei se vocês conseguem perceber, geralmente as tomadas eu sempre falava de 100 watts, né? E 600 watts. Aqui eu coloquei VA. Ou seja, então ficou aqui todo VA. Mas aqui na conta, vejam que ele utiliza um fator de potência de 0,9. O J20, que é esse aqui, dividir pelo 0,9, para ele poder converter tudo, como diz aqui, ó, total de cargas em watt. Então, aqui vocês podem manipular não precisa ser exatamente aqui. Se vocês querem colocar tudo watts, porque justamente foi o que eu expliquei para vocês, né? Então vocês podem, não, aqui não é, aqui minhas tomadas vão ser em watts. 600 watts, aqui é watts, aqui é watts. Beleza, daí ele faz a soma, e aqui então, se é watts, significa que aqui tem que ser 1. Isso aí vai depois, vocês vão ver que vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça para quando chegar na terceira ou na quarta abinha. Porque aqui é simplesmente, então, um quadro de previsão de cargas. Então, com isso a gente fez uma separação de todas as cargas que estão no nosso apartamento tipo. Terminando aqui, já vou direto para a próxima aba. Tá aqui. Então agora agora vamos fazer a separação de circuitos. Aqui, na primeira aba, eu estava separando tudo por dependência, por condomínio, por cômodos, né? E agora eu estou separando por circuitos mesmo. Circuito 1, 2, 3, 4. Nesse meu caso aqui foram 17. E como é que eu faço essa separação? Em 3 tipos: iluminação, tomadas de uso geral e potências de uso específico. O mais fácil é o uso específico. Por quê? Se é uso específico, é uma única tomada dedicada para ele. Então não tem que chorar. Todos que estão aqui, ó, eles são obrigados a ter um circuito para eles. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos ver se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 vocês têm que colocar aqui. Então, matou de forma bem facinho. Só copiou e colou ali a potência e copiou e colou no caso aqui eu coloquei localização. Vocês podem colocar localização, entre parênteses o que é. Aí isso vai ser melhor para vocês do que para mim. Depois disso, daí vem as tomadas de uso geral e a iluminação. A iluminação vocês podem dividir conforme vocês acham mais interessantes. Nesse caso aqui, foi dividido em apenas 2 circuitos. Provavelmente deve ter dividido ao meio lá o apartamento, daí metade da esquerda é um circuito, a metade da direita é outro. Ou metade de cima um circuito, metade de baixo outro. Ou 3.
divide em três partes mais ou menos igual. Então, geralmente é isso que é feito, porque dificilmente é feito manutenção em iluminação. E se for preciso, então geralmente põe os quartos juntos, que daí, desliga os quartos, o pessoal fica na sala, vendo TV, alguma coisa, ou ao contrário, preciso na sala ou na área de serviço, o pessoal vai para o quarto, daí vê uma TV, porque também tem TV no quarto de todo mundo, quase hoje em dia, né? Então, ou fica na internet, no celular e por aí vai. E daí vem a parte que necessita um pouco de atenção, que é a tomada de uso geral. Aqui vocês tentam fazer uma divisão por proximidade, por cômodo, né, tentar colocar, por exemplo, quartos, as tomadas dos quartos juntos, ou de cada quarto separado. Aí é questão de preciosismo, né, mas principalmente o seguinte: nós temos um limite de potência. Lembro que quando eu dei aula de tomadas, nós temos as tomadas mais simples daquele padrão novo, são tomadas de 10 amperes. Né? Então, lembrando que potência é igual a V vezes I. Né? Então, a nossa tensão é 220 vezes 10 amperes, que é o limite, 2.200 watts. Então, a tomada de uso geral não pode passar de 2.200 watts aqui em Santa Catarina. Se fosse, por exemplo, no Paraná, não poderia passar de 1.100, que lá é 110 volts. Então veja que geralmente aqui acumula, nesses dois casos aqui, chega bem próximo, que a cozinha, praticamente foi colocado, acho que todos da cozinha, num circuito só. Daí a área de serviço, um disjuntor para os dois banheiros, um disjuntor aqui foi acumulado para o corredor, para os dois quartos e para o escritório, e aqui no finalzão, um para a sala de jantar e para a sala de estar. Para a sala de jantar, para a sala e para a sala de estar, as três salas. Um apartamentozinho bem chique esse aqui. Então, é esse tipo de divisão que vocês vão ter que fazer. Aí a próxima pergunta. Tem ordem, professor? Eu posso colocar as tomadas de uso geral em cima, embaixo, tal? Não tem ordem aí, não tem nada. Geralmente é mais comum se colocar as tomadas, a iluminação para o primeiro, as tomadas de uso geral para os segundos e os demais daí os específicos para os terceiros. Mas vejo que aqui foi feito uso geral, depois específico, depois iluminação. Então foi seguido um padrão e foi visto provavelmente, esqueceu o que colocou depois. Isso não influencia. Por quê? Porque isso tem que estar num quadro geral, deveria, né, estar muito bem identificado. Então, por isso que é interessante. Quando vai fazer um etiquetamento, vai estar lá, cozinha, tomada cozinha, tomada de serviço, tomada. Daqui a sala de estar, colocar ar-condicionado, sala de estar. Ar-condicionado, escritório. Aqui, sei lá, ar-condicionado do quarto. 2.500, o que é 2.500? Forno elétrico. Forno elétrico, cozinha, torneira elétrica, e assim vai. Tá? Acho que vocês entenderam a ideia. Então, aqui, feito. Então, agora vamos para a aula passada. Vamos ver a seção de cada um. Então, o que é a gente começa a ver todos aqueles critérios que a gente tinha visto. Então, a gente começa aqui com queda de tensão. Então, vocês têm que colocar todos os circuitos aqui. Está faltando aqui do 1 ao 4 e os três últimos. Então, está incompleta essa tabela. Vocês têm que colocar todos os circuitos, tá, gente, aqui. Aí vem o seguinte. Primeira, corrente de projeto. Então, o que é corrente de projeto, gente? É igual ao K11. O que é K11? Lá para cima. Desculpa. Comecei pelo segundo. Primeiro é o seguinte. Nós vamos ter que calcular, antes do corrente de projeto, que é já respondendo a pergunta que eu fiz, é aquela corrente corrigida
que a gente tinha visto. A gente faz o cálculo da corrente usando a lei de Ohm normal, só que tem aqueles fatores que a gente viu aula passada, fator de agrupamento, para ver a quantidade de circuitos que estão no mesmo eletroduto, e tem o fator de temperatura, que envolve o ambiente onde ele está instalado. O ambiente é mais a localização geográfica onde ele está. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. O circuito 1 são 2000 VA ou 2000 watts. Então, vocês vão ter que ter vocês vão ter que ver isso aí para poder, como é que é a palavra? Deixar tudo na mesma unidade. Veja que aqui ele está puxando da aba antiga, divisão de circuitos D5. Divisão de circuitos D5. Está puxando aqui. Então aqui tem que ver, essa potência está em VA ou está em watts. Se estiver em watts, 2000, então a potência unitária é 1. Né? Se estiver em VA, vocês têm que dizer, o fator de potência, como a gente tinha conversado, é 0,8. Porque com isso, daí essa coluna F aqui, ele faz a continha de watts. Tensão, 220, sem exceção, porque até agora não trabalhamos com nada trifásico, é tudo monofásico, nós só vamos falar trifásico daqui a 2 semanas, ou 3, ou melhor, daqui a 2 aulas, né, porque a semana que vem é feriado. Daí vem aqui, ó, quantos condutores carregados? Então, como nós temos fase e neutro, são 2 condutores. Tipo de isolação. Então, aí vem aquela tabelinha que eu deixei com vocês. Eu gosto de fazer bastante parênteses na minha aula. Gente, eu estou sempre, todo o material eu estou colocando para vocês lá no YouLife, né? E a partir de amanhã eu vou começar a atualizar também no Classroom. Tá? Porque até agora, se vocês entrarem lá no Classroom, vocês vão ver que tá vazio, né? Então, eu não coloquei absolutamente nada lá. Então, eu vou atualizar, vou deixar bonitinho com o que nós temos até hoje. Inclusive, esse arquivo aí que eu estou apresentando para vocês, ok? Fecha parênteses e volta para aula. Tipo de isolação: PVC, EPR ou XLPE. Para dentro de casa ou apartamento, é PVC. Por quê? Os outros dois são feitos mais com a isolação do material deles é para aguentar uma temperatura maior e para aguentar, por exemplo, intempéries, ou ficar submerso numa água que não cabe num apartamento. Né? No apartamento ele vai ficar dentro do eletroduto, bonitinho, embutido em alvenaria. Inclusive, isso que eu acabei de falar é a resposta aqui para o tipo. Eletroduto, condutor dentro de um eletroduto que fica embutido numa alvenaria é método B1. Pronto. Feito isso, vamos calcular o IP de corrente aqui. Que é o quê? O cálculo de corrente normal do projeto usando a lei de Ohm. Eu tenho a potência, tenho a tensão, então P é igual a V vezes I, isolo I é igual a P dividido por V, dá a corrente de projeto, que dá a corrente normal, né? Que é a corrente calculada. Aí vamos para o próximo, que é a fator de correção de temperatura. Então aqui vocês têm que ver o ambiente onde está sendo instalado. Como eu falei, aqui em Florianópolis, nós trabalhamos com temperaturas de 30 a 35 graus. Né? A tabela diz que é 30, se o ambiente normal, por exemplo, um verão típico, não vamos pegar nada extremo, né? Um verão típico, um dia normal de verão é 30 graus. Então a gente põe aqui fator de temperatura unitário. Agora nós já estamos usando, por exemplo, Florianópolis, já nosso verão típico aí já tá em 35. Né? Então, tirando aqueles dias que vão para 37, 38, mas vamos verão aí, já é de 30 a 35. Então, vamos já majorar aqui, já colocar o famoso coeficiente de cagaço. Então, aqui, por exemplo, já cairia para 0,97, 0,08, 0,100. Então, vocês vão lá na tabela, que eu esqueci agora qual é o valor, e preenche o quê? Opa, por que não pegou?
Ah, tá, entendi. O que tá arredondando? Aqui tá. Não sei por que ficou arredondado. Então já fica a dica para vocês aí. Pronto. Fator de agrupamento. Esse aqui vai ser o mais complicado para vocês. Esse aqui que vai exigir bastante atenção para vocês. Que é o seguinte. Primeira coisa. Vocês já podem ir antecipando que os condutores de vocês tentem passar no máximo 9 condutores. Não mais que isso. O primeiro trabalho que vocês passaram, eu não tinha conversado sobre isso, justamente eu tinha alertado que isso não seria cobrado. Que, por exemplo, teve gente que saiu do quadro de distribuição e foi para o primeiro ponto lá, colocou praticamente todos os circuitos juntos, ali, por exemplo, uns 10 circuitos. Então, 10 circuitos fazem a de terra, estão passando 30 condutores ali. Então, isso já não. A partir de agora, o que vocês vão ter que fazer para melhorar isso? Vocês vão ter que dividir, então, colocar mais saídas. Sai do quadro de distribuição, vai para outra tomada que está ali do quadro de distribuição, vai para um outro ponto de passagem, uma caixa de passagem. Ele pode sair e ir direto para uma tomada, pode. Só que não evitem ao máximo, é muito mesmo, cruzamento de eletrodutos, tá, gente? Principalmente no teto. Isso aí inclusive vocês mesmos, que são futuros engenheiros civis, que reclamam. Por quê? Dois eletrodutos, um em cima do outro, o que faz? Ali diminui a área útil ali de concreto, né? Ou de laje, depende se for parede, laje, alguma coisa. Então isso diminui e acaba tendo um menor. Como é que é? Fugiu a palavra agora. Para esforço mecânico, como é que é? Aderência? Não, capacidade. Bom, vocês entenderam, né? Ele teoricamente, claro, diminui um pouquinho a coisa, mas diminui, né? A capacidade dele de aguentar esses esforços. E outro motivo daí é por nós, eletricistas, que é um em cima do outro, às vezes quando está concretando, acaba que pode, pelo peso do concreto, passando em cima de coisas, amassa os eletrodutos, se for aqueles corrugados, né? Mais conhecidos aí, o Tigre, a Manco e por aí vai, aqueles amarelinhos e laranja corrugados, se amassou aquilo ali e você não consegue passar o fio, pronto, caixão, né? Então, fica esse alerta aí. Façam a redistribuição dos condutores, inclusive depois, quando eu comentar mais à frente o trabalho que vocês estão para entregar hoje, né? Ou ainda. É para hoje ou é para domingo que eu tinha falado com vocês? Eu acho que foi domingo, né? Bom, de qualquer maneira, podem. Pronto, pode domingo, pronto. Podem mandar domingo. Quem já mandou, se quiser olhar alguma coisa antes, pode olhar e manda de novo. Hoje eu tô bonzinho, tô de bom humor hoje. Então, vocês vão ter que ver isso. Para quê? Então, a tendência é que o fator de agrupamento, com esse pedido que eu fiz para vocês agora, é que o fator de agrupamento, o máximo que vai ter são 3 circuitos juntos. Então, vocês vão lá na tabela, fator de agrupamento para 3 circuitos, 0,7 ou 0,7. Então está aqui, 0,7. Por quê? Daí nós vamos ter agora a corrente corrigida, que nada mais é que a corrente que a gente tinha calculado aqui, dividido pelo fator de temperatura, dividido novamente pelo fator de agrupamento. Então, vejo que a corrente normal, se tivesse seriam 11 amperes. E com esses nossos cálculos novos aqui, a gente tem que supor que que não vai passar 11 aqui, e sim 16 amperes. Veja que houve um aumento aí de 5 amperes. 5 amperes é muita coisa? Sim, é muita coisa. Então aumentou aqui. Aí temos que ver depois qual é o condutor então que nós vamos usar. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Qual é a seção pelo cálculo. Opa, alguém falou alguma coisa? Não. Qual é o condutor então que eu vou ter que usar
Aí agora nós vamos àqueles métodos da semana passada. Primeiro, vocês vão lá na tabela 5410, na tabelinha, ver qual é o critério de ampacidade, e vocês vão olhar aqui. Ó. 16 amperes, 16,54 amperes. Qual é a menor seção usando o B1 com 2 condutores carregados que aguente 16,74 amperes? Aí está aqui, 1,5 ampere. Aí vocês olham isso para todos aqui, ó, e vão preenchendo. Pronto. Feito isso, praticamente vocês terminaram a parte mais difícil. Que a parte mais difícil é justamente ter que refazer para poder isso aqui. Terminou isso aqui, daí agora é só correr para o braço aqui. E o segundo aqui, então, ó, método da queda de tensão. Então você põe todos os circuitos. Daí qual é a corrente de projeto? Tá aqui, você já calcular, tá aqui, ó, 1664, vem para cá. No caso aqui é o circuito 5. Ah, tá. Aqui tá tudo errado, gente. Olha só que coisa mais feia. Que vocês têm que pegar o valor aqui da corrente corrigida e trazer para cá. Aí vocês vão colocar aqui, qual é a queda de tensão permitida aqui? Então nós trabalhamos com um máximo de 3%, né, desde o ponto de entrega até ali. Só que nesse caso, então, por um pouco de preciosismo, aí a gente põe 2%. Por que 2%? Porque como nós temos apartamento, né, nós estamos trabalhando com residência, com prédio, nós ainda depois vamos ter que observar o que tem do apartamento até o medidor de entrada. Então lá, como geralmente são condutores mais parrudos para poder levar para todo mundo, então lá a gente pensa em 1% só e os outros 2% tá aqui. Resumindo, de ponta a ponta, no máximo 3%, do início até o final. Então por isso a gente põe 2% aqui que está tranquilo. Tensão 220. Pé direito do apartamento de vocês, eu estou colocando 2,8 nesse caso aqui. Altura da tomada. Então é uma tomada baixa, de 0,3, uma tomada média de 1,2 a 1,3, ou uma tomada alta de 2 a 2,1. Então vocês colocam aqui qual é a altura que a tomada está. Daí qual é a distância do quadro até a tomada? Então, seguindo os eletrodutos, qual é a distância aqui do quadro até lá? Vocês vão ter que fazer esse cálculozinho, essa contagem aí. Isso aí praticamente o AutoCAD já ajuda vocês a fazer isso aí. Usa um polyline ali, vai fazendo o caminho, e ele diz. Por quê? Na verdade, o que ele vai fazer? Então, ele supõe do quadro de distribuição, que geralmente ele fica ali de 1,5 m de altura, né? Então, tem até o pé direito, então ele soma de 1,5 m até 2,8, depois a distância e depois a descida. Por isso que é importante saber qual é a altura que está aqui, para saber se ele vai descer 80 centímetros, nesse meu exemplo, 1,5 m ou 2,50 m, 2,5 m. Por isso que a gente preenche esses 3 aqui. Daí ele, com isso, ele faz aqui o cálculo então de queda de tensão unitária. Daí vejo que para esses casos aqui, que foi aquele método volt ampere lá, então tudo 1,5. Então isso aqui é geral, porque como é apartamentos aí pequenos, então geralmente aquela tensão ela só tem influência para longas distâncias. E quando eu digo longas, eu estou falando aí acima de 60, 70, 100 metros, 200 metros. Então dificilmente vai ter isso. No máximo você deve ter o que? Pensa como o quadro fica ali, mas se ficar na entrada do prédio, do apartamento, até a outra ponta do apartamento, então veja que estamos falando aí de chutando muito, muito longe, vai ter 10 15 metros de distância. Então dificilmente passa de 1,5 aqui. E daí vem aqui então o terceiro caso. Que é o seguinte, tem os circuitos, aí vem aqui, ó, a norma, que é o terceiro método lá que eu falei para você. A norma, qual é o mínimo que a norma exige? Então, iluminação
o mínimo é 1,5. Tomadas de uso, quer dizer, tomadas no geral, não importa que tipo de tomada, 2,5. Então veja que 2,5 aqui, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Os dois últimos que é a iluminação, 1,5. Daí, método 1. Vocês vão pegar daqui, ó, que vocês preencheram, faz aqui um Ctrl+C, ou faz um link direto, põe aqui. O outro, vocês pegam aqui e preencham aqui. Pronto, vocês têm os três métodos, ó. O método, o mínimo da norma, o método da ampacidade e o método da queda de tensão. Aí vamos tendo os três aqui, qual é que vocês vão pegar? O maior dos três. O que for maior é o que vai estar valendo, que está aqui em azul. Então, por exemplo, o circuito 13. Ela é uma tomada para chuveiro, provavelmente. É uma tomada para chuveiro. Então, veja, se é tomada, então seção mínima 2,5. Pela corrente que a gente calculou, eu vou precisar de um condutor de 6 milímetros. Mas pelo cálculo daquela tensão, por estar pertinho, ele disse que o mínimo que eu precisaria era 1,5. Então, entre os três, o que é maior? 6. Então, ficou o 6 aqui. Tchau e benção. Terminando isso aqui, beleza. Então, agora vocês vão para a última aba, que é um resumão geral. Que é o seguinte. Circuitos, de novo. Tensão, de novo. Potência, aqui já está em watt, que é de iluminação, uso específico e uso geral. Mas, daí vem a corrente de projeto. Então, é a corrente de projeto, lembrando aqui, ó. Corrente de projeto. Vamos colocar a corrigida, melhor ainda. Vamos colocar aqui corrente corrigida. Fica mais interessante aqui. Daí, condutor. Então, condutor vocês acabaram de calcular. Está aqui. Vocês podem fazer até um link para deixar mais dinâmico esse Excel para vocês. Condutor terra. Condutor terra, bem como o condutor de neutro, gente, eles têm uma regrinha. Até 32, até 16 milímetros, ele vai igual ao condutor de fase. Então, como o maior de todos aqui é 6, então praticamente vão ser iguais. Então não tem. Daí depois vem o disjuntor e a fase. Esses dois aqui vocês não precisam fazer porque ainda não entrei em disjuntor, vai ser. Eu vou ter que entrar no disjuntor, vai ser a próxima aula. Aí sim vocês vão poder fazer isso aqui, tá, gente? E com isso, então, vocês vão ter. Daí mostra aqui qual é o total de potência do. E a bateria está acabando. Com licença. Ligar a tomada lá. E puxa a tomadinha aqui. Cadê outra ponta de tomada? Tá aqui. Pronto. Voltei. Então, com isso, gente, né, vocês têm a potência total do apartamento de vocês aqui, que é a chamada carga instalada, que é a soma de tudo que tem ali dentro. Terminando isso, gente, o que vocês podem já fazer? Vocês vão voltar lá no apartamento tipo de vocês e vão fazer então as correções e inclusões. Quais são as correções? O que eu falei, 3 circuitos no máximo para cada eletroduto, não mais que isso, que daria 9 condutores. Depois, Quantos circuitos, professor? 3 circuitos para cada eletroduto, no máximo, que daria 9 condutores. Existe uma intenção que é tentar deixar um eletroduto exclusivo para as maiores cargas, que seria para chuveiro e torneira elétrica, por exemplo. Dificilmente isso é atendido, mas caso vocês consigam fazer isso, show de bola, vocês vão estar fazendo o projeto de vocês vai estar mais elegante. E daí depois vem o seguinte, deixa eu voltar agora para cá, deixa eu voltar para o zoom aqui.
Ah, tá, é só parar de compartilhar. Eu queria mostrar uma coisa aqui nessa imagem de fundo que eu tenho aqui, mas não fui feliz. Aí o seguinte, o que mais que eu vou fazer? Para os circuitos, vocês vão ver qual é o circuito que mais tem seção, que geralmente é 2,5, né? Na regra geral aí é o 2,5 que bate a pau aí de longe, é o que mais tem. Então, o que não for de 2,5, por exemplo, vamos aqui, ó, circuito 1. Circuito 1, só. Vocês conseguem ver bem aqui atrás de mim aqui o fundo ou tá ruim? Alguém responde aí, por favor? Alô, tá me ouvindo? Tô, professor. Tá, beleza. Beleza. Então voltando aqui, ó. Circuito 1. Circuito 1 é iluminação, então a seção dele é 1,5 milímetros quadrados. Então, vocês vão colocar em cima desse número 1 aqui, ó, a indicação de seção 1,5. Como é que vocês fazem isso? Hashtag 1,5 milímetros quadrados. Então, aqui, ó. Tô com meus, aqui o eletroduto. Aí tem lá, ó, meu fase. E, por exemplo, e 2. Tá, Matheus, obrigado. Até eu tenho. Foi bom ter falado que 10 para as 10 eu tenho que fazer depois a chamada e já da semana passada que eu tinha esquecido. Tem aqui a fase e 2 retornos, por exemplo. É um paralelo. Então vocês colocam sempre aqui em cima, né? Circuito 1, que é o interruptor C, por exemplo. Né? O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que indicar que isso aqui é uma seção de 1,5 mm. Então, todo onde tiver aqui um IC, fica com esse 1,5 mm aqui para saber que a seção dele, que esse fio, a gente utiliza a seção de 1,5. O que for 2,5, não precisa. Por quê? Vocês vão fazer, quando fizer toda a folha de rosto lá, bonitinho, com carimbo, vai ter no campo notas. Condutores não cotados, seção 2,5 milímetros quadrados. Aí, por exemplo, e outro, o chuveiro. Daí, tem outro aqui que está de 6, né? Então, aqui. Tem aqui. Tá aqui. Opa. Fase. Neutro. E terra. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o circuito número meia dúzia. Pronto, e então aqui a gente sabe que esse aqui é um condutor de 6 milímetros quadrados. Professor, só para. Eu não estou conseguindo ver a tua tela. Ah, tá, eu parei de compartilhar. Isso. Viu, gente? É importante, viu como é importante? Deixa eu botar, cadê o zoom? Cadê o zoom? Eu até fui ver no e-mail, você não estava mandando e-mail. Mas só não tô conseguindo. Tá aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Opa. Então, aqui, ó, o que eu estava desenhando, o que eu estava falando que só eu e esse fantasma atrás de mim que estava vendo, é o seguinte. Então, aqui, ó, tem o condutor, fase e 2 retornos. Então, ó, por exemplo, fase 1, o interruptor C. Esse aqui, então, eu ponho seção de 1,5 milímetros quadrados. Aqui embaixo tem o segundo exemplo, que é o do chuveiro. Então, é o 6, circuito 6, e eu vou usar uma seção de 6 milímetros.
Então é isso que vocês vão ter que ir colocando ao longo do trecho onde eles aparecem. Tá? O que for 2,5, não precisa colocar nada. Fechou, gente? Fechou? Então tá. Com isso, gente, então Show. eu vou deixar na. Só vou fazer a chamada, como eu falei. Opa, tem um chat aqui, tio. Foi? Ah, valeu. Só deixa eu fazer a chamadinha com Mas vocês. se quiser botar o 2,5, pode? Pode colocar. Nada te impede. Beleza. Mas como Beleza. geralmente ele é o que mais coincide, o que mais tem, geralmente a gente não põe por questão de poluição visual, né? Beleza. Jaros. Vamos lá. Xiii, o mês inteiro eu esqueci de lançar. Que beleza. Será que eu esqueci março também? Não, março tá rosinha, beleza. Esqueci o mês inteiro de abril de fazer chamada, olha só coisa linda. Então, dia 3 já passou. Quem não veio, ganhou, né? Se deu bem. Diogo, tá aí? Sim, senhor. Já. Então, beleza. Eu não vim aula passada, professor. Obrigado. Show de bola. Imagina. Eduardo, o Porto. Deixa eu ver se eu consigo abrir até para poder ver junto também. Senão... Não consegui apertar o mute ali. Participante aqui. Aqui. Joga para o outro. Então, o Eduardo tá aqui. O Eduardo é o Porto ou é o Henrique? Eu sou de Carvalho. Carvalho? Também tá, se eu não me engano. Eu sou de Carvalho. Tá. Então, tu estava semana passada? Eu tava semana passada. Show, valeu. O Garcia, então, só vou dar falta hoje, da semana que vem, depois eu pergunto se ele veio semana passada. A Isabela tá aí. Acho que tu estava semana passada, Isabela? Beleza. Depois é o Jonathan. O Jonathan tá aqui. Eu tava em todos, hein? É verdade, valeu, querido. Pô, isso deixa a gente contente, sabia? O Lucas. O Lucas não tá aí. Depois tem que perguntar. Eu só vou deixar um aqui para eu saber daí para perguntar depois. A Lucirene. Estava semana passada aí, Lucirene? O professor não está aparecendo. Lucirene? Bom, só que depois tu me responde, então, daí só para eu não esquecer. Maria Helena, quem que tinha? Foi a Patrícia. Maria Helena tá aí? Tá aí. Semana passada estava aí, Maria? Semana passada eu vim, e se eu não me engano foi dia 3 que eu não estava sem internet aqui, dia 3 eu faltei. Legal. Então, vou só dar um pontinho então, porque como eu demorei muito, também não vou prejudicar. Valeu. Não, tranquilo. Patrícia, então, ela estava aí, faltou luz. Então também vou aqui para perguntar para ela. Pedro, cadê Pedro? Pedro não veio? Claro que sim. Pedro falou comigo há pouco. Só não está agora, né? O Pedro está bem. Bom, mas eu tenho que perguntar semana passada. Sheila tá aí? Semana passada, Sheila. Beleza. E a Stephanie, eu sempre esqueço, eu sempre pergunto para elas, Stephanie.
Beleza, Luciano. Então tá. Stefano, depois eu tenho que deixar aqui para perguntar. Meus queridos, então já são praticamente 10 horas que eu queria passar para vocês é isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho, para quem tiver curiosidades, que eu falei sobre a usina de fotovoltaica que eu estou falando. Se porventura vocês quiserem, já terminei a aula de hoje, então daí desejo um bom feriado para vocês. Nós só vamos ver daqui a 2 semanas. Então, até lá, vocês revisem então o apartamento tipo com tudo que eu falei hoje, e bem como daí já vão pegar essa tabela que eu vou deixar terminando a aula, eu vou colocar no YouLife, e sábado eu vou atualizar todo o Classroom de vocês lá. Tudo que tem no YouLife vai estar no Classroom. Então vou, para ter uma duplicidade aí, bem como eu gosto também sempre de mandar e-mail para vocês, porque sabe, né, essa questão aí de virtual, tem gente que tem uma familiaridade com uma familiaridade com outra, então não custa eu colocar em todo mundo aí para todo mundo ficar feliz, tá? Qualquer coisa, pessoal, então, se quiserem ir embora, uma boa semana para vocês aí. E para quem ficou, eu quero acessar, deixa eu acessar aqui meu outro computador que está atrás da tela de vocês. Porque aquele ali que tem o meu AutoCAD que eu posso trabalhar. Professor, Pois não? aí só uma perguntinha para ficar claro. O professor vai botar uma atividade para gente que tem que entregar daqui 2 semanas, ou vai ser só para gente, ou não vai ser uma atividade, vai ser só para a gente continuar o trabalho mesmo? É só para continuar o trabalho. A Tá, não vai próxima. valer como outra nota e tal. Não, mas ela vão fazendo porque É a continuidade. exatamente. Qual é a Uhum. próxima entrega de vocês? Vai ser a prumada do prédio. Que é o que aí sim, aí para fazer a prumada vocês vão ter que ter essa tabela pronta aí para poder Já fazer tem que os estar cálculos. pronto, Uhum. claro. Entendi, beleza. Então, sexta-feira, daqui 2 semanas, você vai estar pronto. Então, beleza. Show de bola, Quieto. Valeu, professor. Bom final de semana aí. Obrigado. Igualmente. Deixa eu só abrir o meu TeamViewer aqui. Só deixa eu fechar aqui que tá no monitor ali, tá? Agora sim. Cadê o TeamViewer? Tá aqui. Por que eu não tô conseguindo ver o meu TeamViewer aqui? Agora sim. 8, 5. 1, 2, 4, 3. Esse aqui mesmo. Pronto. Vocês viram minha senha ali. Bolinha, 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 bolinha. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui, ó, esse é um projeto que eu estou fazendo, terminei, tô fazendo ele agora à tarde, então ainda nem coloquei no forno, por assim dizer. A usina fotovoltaica, basicamente, são colocar módulos fotovoltaicos, né, só que numa quantidade absurdamente alta. Como eu falei, 30 megawatts eu estou trabalhando aqui. Então, isso aqui é isso aqui é uma usina hidrelétrica, então, curvas de nível aqui, então aqui tudo é o lago da usina hidrelétrica, a usina em si está aqui. Deixa eu pegar uma foto aérea para mostrar para vocês aqui. É a usina de Batalha, que fica na cidade de Paracatu, Minas Gerais, praticamente faz divisa com Tocantins. Então, deixa eu pegar uma foto mais legal dela. Essa aqui. Deu ruim. Então deixa aqui mesmo.
Então, se vocês observarem, aqui, ó, aqui tem um lago que faz parte, que é o reservatório, né? E o que eu vou fazer ali? Nós vamos colocar módulos flutuantes. Vai ficar, então, vai ter painéis solares aqui nesse lago flutuando e outro tanto vai ficar na região de solo mesmo. Então, olha só que legal. Solar flutuante. Então, vai ser algo desse tipo aqui, assim, ó. Tem um lago lá, né, um reservatório, e lá uma porrada de painéis aí flutuando mesmo. Então isso que é esse que é o show de bola, esse que vai ser digamos assim, o garoto propaganda, né? Então vamos pensar assim, ó. Deixa eu voltar lá para essa imagem aqui que eu tinha mostrado para vocês. Peguem isso aqui e façam um giro de 90 graus dessa imagem no sentido horário. Tá? Então aí essa parte vai ficar aqui em cima. Então estou girando aqui 90 graus horário. É o que tem nesse meu AutoCAD aqui. Ó, a usina tá aqui e o lago está aqui. Então, toda essa parte de amarelo aqui, ó, são placas que vão ficar no solo. Então, cada retângulo desse aqui, ó, a gente chama de, no jargão aí, uma mesa, onde nós vamos ter 60 painéis solares. Cada retângulo desse tem 60 painéis solares. São 30 e com 2 andares. Então, 30 vezes 2, 60 painéis. Então, ao todo essa usina, aqui, ó, essa parte aqui, são cada ilha dessa aqui, ó, cada retângulo, tem 2.310 módulos aqui, que é a parte que vai ficar flutuando. Então veja a quantidade. No total, nós vamos ter quase 90 mil painéis solares nessa usina. Eu só tenho pena do coitado que vai ter que montar tudo isso, porque os painéis são montados individualmente. Pensa lá no coitado montando um a um isso aqui. Fora que vai ter que andar ainda aqui no lago, pegar o barquinho, vir até aqui, montar, vai e volta. E daí é o seguinte, não sei se você já viu como é que funciona uma usina solar normal, né? Então, numa casa, tem o painel solar que fica lá no teto, desce 2 condutores até o inversor, onde faz, então ele desce com 12 volts, geralmente com corrente contínua, que é a mesma tensão de uma bateria de carro, e o inversor faz a conversão, ele sai de corrente contínua e passa para 220, que é a nossa tomada normal. Aí valores normais de uma casa chegam no máximo estourando uns 5.000 watts, né? E como eu falei aqui, tem 30 milhões de watts. Então, veja o tamanho da criatura. Então, aqui é a localização física, para vocês ver como ele vai. Os inversores estão nesses círculos aqui, esses círculos meio magenta, rosa, magenta, por aí vai. E aqui ainda entra um segundo porém. Como é uma coisa cavalar em termos de distância, lembram aquele negócio de queda de tensão que eu falei que apartamento era curtinho? Aqui então, deixa eu até fazer deixa eu fazer uma medição, deixa eu ir no modelo aqui, porque ali está em escala, aqui está no tamanho real. Por exemplo, ele vai ter que sair daqui, como eu falei, por exemplo, eu faço um PL para a gente ter uma noção de distância. Então ele vai ter que caminhar aqui, vem para cá, vai seguindo essa estrada em cinza aqui, ó. Aqui, vem para cá, aqui, e vai até aqui que é a subestação da usina. Então esse caminho aqui, ó, 1.116 metros. Então 1 quilômetro. Então imagina aquela tensão que tem aqui é estúpida. Então eu não, só aumentar a seção do condutor ia começar a ficar muito caro. Então qual é a saída que se tem para casos extremos como esse? É o que a gente faz na vida real, transmissão de energia. Por exemplo, quando está vindo uma usina de Itaipu até São Paulo, é muito longe. Então a gente faz transmissão. A gente eleva a tensão para valores maiores
Nesse caso aqui eu vou converter para a média tensão, que é 34,5 kV, ou 34.500 volts. Então, deixa eu dar um zoom. Aqui, esse redondinho aqui é o inversor, onde aqui ele vai receber 4.800 placas, vão ser ligadas aqui. Dessas 4.800 placas, chegam lá em 1.000 volts. Daí depois eu entro em mais detalhe para não consumir muito tempo de vocês. E daí vem para esse quadrado aqui que é o transformador. Então aqui ele vai sair em 34,5 kV, que seria uma tensão de distribuição tipo a Celesc. Só que a Celesc é 13,8 na área urbana. 34,5 seria uma área mais rural. E é o que acontece aqui. Aqui é uma região que não tem um acesso restrito, então só pessoas que têm permissão podem entrar. Então aqui eu posso aumentar mais ainda a tensão sem problema nenhum. Daí aqueles efeitos eletromagnéticos que eu falei para vocês, aqui não tem problema nenhum. Então, com isso eu faço a transmissão para lá. Então, é assim que é feito. E como é que é o projeto? Então, aqui é layout, é visual, né? E como é que é o projeto mesmo? Então, como é que a gente mostra o projeto? Está aqui, ó. Então, é esse aqui que depois... Esse aqui ainda eu chamo de projeto base, que são coisas que não tem todas as informações com extremo detalhes, porque existe um projeto grande como esse, existe projeto básico e o projeto executivo. O projeto básico é isso que vocês estão vendo na tela agora, e o projeto executivo daí é isso aí, só que com todos os detalhes. Olha, Maria, beijão. Então daí eu mostro aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 30 módulos em série, e tenho daqui até aqui tenho 16 em paralelo. E esse conjunto se repete 10 vezes, né? Então, ou seja, tenho aqui no 4.800, se vocês fizerem as contas, que vão ligar no inversor. Do inversor, aí é outro arquivo que eu teria que abrir para vocês, que vai ligar lá para basicamente, sai daqui e vai para o transformador, e do transformador vai para a indústria. Deixa eu ver se está. Ah, tá, aqui. Ó. Aqui está os 4.800, já mais um pouco melhor de detalhe. Ó. Então eu tenho aqui ó, 16 strings. Uma string é justamente aquela mesa que eu falei, uma cadeia de solares juntos. Abraço, Matheus! Então eu tenho 30 aqui, 30 vezes 16, e depois, então, isso aí ainda multiplicado mais 10 vezes. 30 vezes 16 vezes 10 vai dar 4.800. Então tem os 4.800 estão vindo até aqui, então ó, estão tudo se juntando. Daí eu tenho aqui um disjuntor, tem algumas proteções, tal, e que vai ser ligado. Então, aí aqui ó, tem que falar basicamente uma tabela como vocês fizeram. Eu também tive que fazer, mostrando potências, ó, cálculos de potências em corrente contínua, potências em corrente alternada, quantidade de módulos. Ó, temos 24.000 módulos que vão ficar em solo, e como são 90 e pouco que eu falei, né? Então todo o restante vai ficar lá no mar. 830, então tem todos aqui. E depois, daí com o tempo aí, já são 8 e 10 e 10, quer dizer, daí eu mostro algumas coisas a mais aí para vocês. Então deixa eu tirar esse aqui, né? Colocar esse aqui que é mais próprio, né? Meus queridos, então com isso só para fechar, então, agradeço aí a terem ficado. Então, vejo vocês daqui a 2 semanas. Lembrando que assim que eu terminar a aula, aquele Excel já vai estar no YouLife, tá? Boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau.